Boa tarde a todos e todas. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão presentes. A sala está bem cheia para esse lançamento. Né? Eu sou Valéria Pereira Bastos, sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC Rio de Janeiro. Atualmente, sou coordenadora do programa de pós-graduação e também líder do grupo de pesquisa do diretório do CNPq, apelidado de GRIPES, é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos Socioambientais e Comunitários. E por conta de toda a nossa temática, de toda a abordagem que a gente vem realizando ao longo de algum tempo, né, eu não vou falar, mas há mais de 2 décadas, eu quero inicialmente, né, primeiro agradecer à Fundação Carlos Chagas, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e agradecer os meus companheiros, autores desse livro que estão aqui, toparam essa empreitada, né, de fazer um livro em plena pandemia, né? O convite foi virtual, a articulação foi virtual, mas o afeto, o carinho e o compromisso de todos foi mais do que presencial. A gente pôde aí contar com inúmeras contribuições dos companheiros no sentido de juntarmos, né, uma série de textos, de análise, de pesquisas referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é exatamente o título do nosso livro, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos e os seus 10 anos de execução, balanço e avanços do retrocesso. Quero informar também a vocês que esse livro, por ter sido apoiado pelo edital da FAPERJ, ele tem exemplares impressos e e-books. E o e-book que vai ficar hospedado na editora, a gente vai botar o link aqui no chat para quem já tiver interesse em baixá-lo. Né? Com relação ao livro impresso, nós, assim que possível, enviaremos para as universidades, enviaremos para os companheiros, né, que lidam com essa temática tão cara para todos nós, né? Em especial para aqueles que dedicam a sua atenção direta ao trabalho com catadores e catadoras de materiais recicláveis, né, e a política socioambiental voltada para resíduos sólidos, que é uma política que a gente vem acompanhando. O Birajara, que é meu companheiro de algumas pesquisas de banca, já conheço o Birajara há alguns anos, a gente sabe que a gente luta antes da política nacional. Então, fazer um livro, né, se reportando aos 10 anos dessa política, para nós é uma satisfação, né? Não do ponto de vista da sua efetividade como gostaríamos, mas sim no sentido de poder trazer alguns elementos de análise que favorecerão não só a academia, mas também profissionais que estão lidando diretamente com essa causa, uma causa tão rara, cara para o mundo atual, considerando que a agenda pública de meio ambiente vem sofrendo todos os ataques, e se tratando de resíduos sólidos, muito mais. Né? Até porque resíduos sólidos ou lixo, como queiram, né, é algo que efetivamente ninguém quer muito saber. Né? Nesse momento pandêmico, principalmente. A gente não ouviu e não viu nenhuma propaganda na mídia, em qualquer mídia, dizendo como destinar de forma ideal, adequada, o seu resíduo. Normalmente a gente não recebe informações, né, na nossa casa, por outras vias, que lidem exatamente para instrumentalizar a população em relação a como destinar de melhor forma o seu resíduo. E o catador, que é um sujeito importantíssimo nessa questão, ele é invisibilizado a todo tempo. Então, assim, o livro teve uma preocupação não só de discutir a política como um normativo, como uma política pública, mas também trazer como análise, né, alguns elementos que daqui a um pouco serão apontados, que divide esse livro, né, que faz com que ele possa se reportar a vários eixos desse normativo, que traz uma série de questões que
não vão valer só para esse momento, mas a gente acredita que possa também se reverberar para o futuro, no sentido dos estudiosos, dos pesquisadores poderem balizar. Olha, com 10 anos, essa política teve esse avanço ou esse retrocesso. Com 20 anos, que eu espero que possamos publicar novos livros nesse processo coletivo, porque pensar nessa lógica somente a partir de um profissional, de um pesquisador, nem sempre tem o mesmo eco do ato coletivo, que o ato coletivo nos permite trazer aí uma série de olhares interdisciplinares a respeito dessa questão, que é uma questão que ressoa no mundo. Discutir a questão de resíduos sólidos não é um problema brasileiro, não é um problema nacional, é um problema que o mundo inteiro vem pensando, vem tratando uma série de ações, considerando que ele impacta diretamente, na vida planetária, na saúde do planeta, na saúde de todos os segmentos ou setores da natureza, não só do ser humano, mas de todos os seres e todas as outras áreas de recursos naturais. A gente não vai dar uma aula sobre questão socioambiental, mas é importante elucidar o quanto a questão dos resíduos sólidos impacta na realidade brasileira. E a gente sabe que se contabiliza nesse processo de envolvimento dos resíduos sólidos através de todas as pesquisas que a gente vem fazendo e identificando esse trato, cerca de 1 milhão de pessoas, ou seja, o Brasil contabiliza 1 milhão de catadores envolvidos com a questão do trato direto com resíduos sólidos para a sua sobrevivência. A gente às vezes olha, mas aquele cara vai revirar aquele lixo, mas esse lixo que a gente entende como lixo, para ele é um negócio. É um negócio importante para a sua sobrevivência. Então, assim, essa política que tramitou por 20 anos no Congresso Nacional e só foi sancionada em 2010, ainda precisa receber uma série de atenções para a sua real efetivação. E eu não poderia também deixar de não mencionar aqui o marco regulatório do saneamento, porque o lixo, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele estava no conjunto das análises voltada para saneamento. E com o marco regulatório, um dos artigos da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vai ser alterado, que, na minha ótica, é um artigo que nos remete a muita reflexão, porque é o artigo 54, que é o artigo que realmente dava precentuava o encerramento dos lixões, ou seja, de áreas inadequadas de destinação de resíduos sólidos a partir dos 4 anos da sua lei publicada. Porém, isso seria 2014. Até os dias atuais, a gente não tem os lixões encerrados, contabiliza-se oficialmente 3.000 lixões ainda abertos no Brasil, e a lei, o marco regulatório, lei 14.026, e o decreto que a regulamenta, faz com que haja uma alteração nesse artigo, e vai haver, então, um redimensionamento para o encerramento desses lixões, considerando a densidade populacional, o potencial financeiro desses municípios, até porque a questão dos resíduos sólidos está eminentemente ligada à gestão municipal, e assim, com isso, esses 3.000 lixões que ainda estão abertos, provavelmente serão redobrados, passarão provavelmente para um número muito maior, e isso impacta diretamente na contaminação do lençol freático, no envolvimento de pessoas à frente desse trabalho, que é um trabalho, se feito nos lixões, insalubre, penoso e perigoso. A gente defende um trabalho com catadores a partir das cooperativas, das associações e também pelo viés da política pública de coleta seletiva, que é mais uma das temáticas
que a gente aborda nesse livro, né, considerando ser uma ponta super importante para garantir não só a salubridade desse trabalho, mas também a diminuição do impacto ambiental, né, o aumento da sobrevida dos aterros sanitários, a diminuição do custo do trabalho, né, das prefeituras e a inclusão socioprodutiva desses catadores e catadoras de forma salubre, ordenada, fazendo com que essa gestão passe a ser uma gestão de negócios e não uma gestão por um processo altamente perigoso ou que seja identificado, né, como aquele pessoal que compete com os abutres, né, que vai competir com o urubu, que vai competir com a garça, que está lá no meio do lixão e que a qualquer momento está à mercê dos impactos e dos possíveis acidentes que ocorrem em lixões. Eu tenho uma vivência de 12 anos trabalhando no lixão direto de Jardim Gramacho e foram inúmeros acidentes que a gente, e por sinal, muito triste, porque alguns fatais, e outros que mutilaram as pessoas, né? Com amputações, enfim, uma série de problemas dessa natureza que a gente sabe que é possível ser feito de outra forma, se considerarmos a política pública de coleta seletiva, se considerarmos uma política de inclusão socioprodutiva para esse segmento de trabalhadores. Então, nesse sentido, eu acho que eu já falei bastante a respeito do que o livro propõe, né? Eu, assim, fiz a orelha do livro instigando, chamando, desafiando, né, os leitores a compreenderem melhor essa política, né, indicando que ela não é só vista pelo serviço social, como eu falei para vocês, é um livro que tem uma característica multidisciplinar. Então a gente pôde aí eu pude contar com a parceria do Wanderson, que é meu ex-doutorando, hoje doutor, né, mas ele é antropólogo, ele não é assistente social. Pude contar com o professor Fábio, que é economista, né, e dialogando com o professor Birajara, que é engenheiro, professor Elmo, professor Luiz, professora Adriana, que é minha companheira de profissão e de diálogos e reflexões. Então, assim, ele traz a possibilidade, a professora Régia, então ele traz a possibilidade de ter textos vistos por vários olhares, por várias formas da gente identificar a análise a respeito da política nacional de resíduos sólidos e os sujeitos nelas envolvidos, né? A gente tem aí o poder público, tem a sociedade civil, tem os empresários e tem os catadores na outra ponta, né? E os pesquisadores, que sempre inferem, né, a sua posição, a sua forma de entender a dignidade desse trabalho que os catadores fazem e que vem sendo preceituado pela Política Nacional de Resíduos, mas que nem sempre, ou nesse Brasilzão de 5.570 municípios, nem sempre é efetivado, tal qual a gente gostaria, tal qual a lei preceitua, né, e que realmente levaria a dignidade para esses trabalhadores e também diminuiria o impacto no meio ambiente, que a gente sabe que sofre muito, né, na direção de receber todo o chorume, ou seja, todos os efluentes como consequência de um trabalho mal feito ou de uma destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos, e aí os orgânicos, inorgânicos, os high-tech, né? A gente hoje tem muita dificuldade de saber onde bota uma pilha, onde bota um celular, né? E esses processos todos, o Brasil precisa caminhar muito na direção de melhorar o seu potencial, não só, né, de trato adequado dos resíduos, mas também de investir em educação ambiental de uma forma crítica, de uma forma trabalhada com essa população, para que todos estejam envolvidos nesse processo. Então, assim, eu acho que o livro fala um pouco de tudo isso, né? A gente vai botar aqui no chat, eu não sei se já está, mas a gente tem um link, né, direto, que é um e-book gratuito da editora. Vai ter também um e-book no Google Play, né, e o livro impresso, que a gente em breve pretende realmente socializar com os companheiros, né, com os grupos de pesquisas que se dedicam à atenção a estudos socioambientais, né, tanto na área do serviço social, como da engenharia,
da geografia, da biologia, enfim, todas as áreas que efetivamente tenham condições de estar compartilhando e disseminando pontos que a gente traz, né, a partir de resultados de nossas pesquisas. Então, assim, eu fico por aqui, eu vou passar para a professora Adriana, que vai fazer vai trazer para a cara do livro, vai abrir o livro para a gente, né? Vai mostrar um pouco do miolo de uma forma sintética. Muito obrigada e a gente fica aberto para perguntas, né? Por favor, coloquem no chat quem tem interesse de fazer alguma pergunta, coloquem primeiro a palavra pergunta em caixa alta, para que a gente possa identificar, né, para quem vai direcionar a pergunta a partir dos autores, ou pode mandar para mim que se eu não souber responder, não for o artigo, os capítulos que eu redigi junto com os companheiros, passo para o autor do capítulo. Muitíssimo obrigado. Adriana, está contigo. Obrigada, Valéria. Eu vou, então, compartilhar aqui. Gostei da metáfora de abrir o livro, né? A gente faz isso mesmo da maneira virtual, ou pelo menos tenta aí abrir um pouquinho esse livro para vocês. Então, minha incumbência hoje é apresentar... Oi? Está dando para ouvir bem? Tá. Eu estou ouvindo bem. Tá. É apresentar um pouquinho de cada capítulo, é claro que de uma forma absolutamente breve, os autores estão aqui para dialogar também com quem quiser, então só mostrar um pouco para vocês a cara desse livro, né? E dizer que ele é composto por 5 capítulos, além da apresentação que eu tive a honra de ser convidada para fazer, então eu já quero agradecer muitíssimo ao conjunto dos autores por terem me confiado essa tarefa aí, com um grupo tão experiente na área. Então, para mim foi um desafio e também uma honra poder fazer parte dessa obra e desse projeto. Então, são 8 autores que compõem esse livro, nos diferentes capítulos, e, como a Valéria disse, de diferentes áreas de conhecimento. E isso é algo bacana. Quando a gente pensa a questão ambiental, uma das grandes premissas é saber que uma área não vai dar conta, né? A importância e a complexidade desse tema. Então, autores de diferentes áreas, como a Valéria falou, economia, engenharia, serviço social, antropologia, um pouco de onde... nas fontes que bebem esses autores aí que compõem a obra. E de 5 instituições de ensino superior também. Então, a Valéria, eu sempre falo isso para ela tem esse talento de conseguir articular pessoas de diferentes áreas, de diferentes locais. Então, a gente está falando aqui de regiões diferentes, de universidades diferentes e de áreas de conhecimento diferentes. Então, como eu falei para vocês, eu faço... deixa eu só colocar aqui, né, gente? Eu não podia ter feito isso antes. Desculpem. Que eu faço essa apresentação do livro, então, com um capítulo de nome Apontamentos sobre o passado, o presente e o futuro da gestão de resíduos sólidos no Brasil, onde, na verdade, o meu objetivo e a minha tarefa aí é falar um pouco da relevância do tema, falar um pouco da importância de, aos 10 anos, se fazer um balanço, né, que é um pouco o que vem no nome do livro, e da importância da relevância da análise efetuada aí pelos autores em cada um dos capítulos. Eu contextualizo de uma forma breve esse momento prévio à aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, como a Valéria falou, foi um largo percurso, e faço uma apresentação muito breve de cada capítulo. Então, o capítulo dos professores Elmo Rodrigues da Silva e Luiz Carlos de Martini, que estão presentes aqui, são professores da UERJ. Ele é denominado Os Objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma análise sob o enfoque do planejamento organizacional. E os autores vão fazer uma descrição do processo de implementação da política e uma análise em relação aos seus objetivos. Eles identificam um pouco dos avanços e das possíveis causas do insucesso em relação à implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, e, entre as dificuldades apresentadas, eles apontam a não aprovação da versão definitiva do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a prorrogação dos prazos para a extinção dos lixões e o descumprimento de parte dos próprios objetivos postos na política. O capítulo seguinte é elaborado pela professora Valéria Pereira Bastos e pelo Wanderson Vicente Jardim, ambos da PUC, né? O Wanderson como um doutor formado pela PUC, a Valéria como professora, e o nome desse capítulo é a Logística Reversa na Lei 12.305, de 2010, o verso e o reverso das suas potencialidades. Então, os autores eles vão dar ênfase aos acordos setoriais previstos na política, muitas vezes não cumpridos, vão falar, entre esses acordos, né, falar da coleta seletiva, dos sistemas de logística reversa e também de outras ferramentas que estão relacionadas a essa implementação da responsabilidade compartilhada em relação ao ciclo dos produtos. E aí eles tratam também de identificar as ações socioambientais propostas para o reuso, para a redução e para a reciclagem dos produtos, numa perspectiva de mitigar aí os impactos ambientais. O capítulo seguinte ele é elaborado pelo professor Fábio Fonseca Figueiredo, da UFRN, e pela professora Régia Lúcia Lopes, do IFRN, e eles vão tratar um pouco da indústria, o nome do artigo, né? Indústria de reciclagem dos materiais, uma análise à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a participação dos catadores, e eles vão tratar de forma mais específica sobre a questão da reciclagem, a partir da relevância dessa atividade na lei, fazendo um levantamento aí sobre esse setor no país e as tendências. E eles tratam também dessa influência das demandas internacionais no setor de reciclagem e o lugar ocupado pelos catadores nessa cadeia como um lugar mais fragilizado. O artigo seguinte, 2 autores voltam, né, a escrever também nesse livro, numa outra composição, aí o professor Fábio com a professora Valéria, e o nome do capítulo é Os Desafios da Efetivação. Está cortando aqui para mim, não consigo ler o nome todo. Desculpem. Lê para mim, Valéria, você pode? Porque ele está cortando justamente a parte... Leio. Os desafios da efetivação da inclusão socioprodutiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis a partir da PNRS 2010. Muito obrigada, Valéria, porque ele cortou justamente uma parte do nome do artigo. Então, os autores vão tratar da situação dos catadores como trabalhadores estigmatizados em função da atividade que eles realizam e contextualizar a trajetória histórica dessa atividade, né, fazendo também uma análise das atividades a partir dos parâmetros colocados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O livro ele fecha com um capítulo do professor Ubirajara Oliveira, também da UERJ, denominado Balanços dos Avanços e Retrocessos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ele propõe a realização desses avanços e dos retrocessos a partir das análises feitas nos capítulos anteriores pelos demais autores. Então, ele aponta também propostas de encaminhamento com o intuito de contribuir para a realização de novas práticas que subsidiem o cumprimento da legislação socioambiental. Então, é mais ou menos isso, abrindo muito brevemente esse livro para vocês. Eu espero que contribua para que vocês possam dialogar com os autores e também estimule essa leitura, porque uma das ansiedades que passa quem escreve alguma coisa é também ter o retorno dessa leitura e desse diálogo com vários segmentos da sociedade. Então,
Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo e imensamente ao conjunto de autores pelo convite. Obrigada. Ótimo, Adriana. Valeu. Acho que você abriu o livro de uma forma bem precisa. Foi aquilo que a gente combinou para não cansar, mas, enfim, pôde evidenciar sinteticamente qual é a proposta do livro, né, e dos conteúdos escritos pelos autores. Eu vi que no chat tem algumas perguntas, eu não sei se as meninas já separaram aí alguma coisa. Já separou, Cris, alguma coisa de Já. pergunta? Eu enviei lá para o grupo de pesquisa, lá no WhatsApp, mas se quiser eu posso ler também, você que sabe. Tá, eu vou olhar aqui. Bom, Valéria, desculpa, de repente é bom ela, não sei, se ler, porque para ficar gravado também aqui, né? Sim. Ela já separou aqui duas perguntas. A primeira pergunta eu até posso ler. Quais as principais dificuldades em implantar as políticas dos resíduos sólidos? Eu não sei quem perguntou. E a segunda pergunta, quais são os planos para o futuro dos resíduos sólidos? Eu até posso falar alguma coisa, mas se alguém quiser, dos autores, se pronunciar com relação às principais dificuldades em implantar a política e quais os planos para o futuro dos resíduos, sintam-se à vontade. Se ninguém falar, eu falo. Eu tô igual com aquela garotinha que eu quero dançar em toda a festa. Eu vou dançar. Vou brincar. Bom, eu vou dar início, eu acho que alguém pode complementar, considerando essa primeira pergunta, as principais dificuldades, né? Como eu falei para vocês, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tramitou por 20 anos no Congresso Nacional, até que foi sancionada em 2010 no governo Luiz Inácio Lula da Silva. No período em que a política foi publicada, sancionada, inúmeros incentivos, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, porque a gente sabe exatamente que uma política, para ser implantada, ela não só depende do recurso, ela depende também da vontade política para que efetivamente ela ocorra, embora não devesse ser assim, porque ela, enquanto uma política pública, ela precisa se efetivar independente de que está à frente daquele poder constituído. Mas, em se tratando, né, do histórico de se lidar com resíduos sólidos, né, com lixo, e da forma como o Brasil encara essa ação, essa política, foi necessário o envolvimento de vários segmentos para que efetivamente a política emplacasse. Por um outro lado, há um investimento importante e necessário financeiro para ser feito na implantação da política. Porque enquanto algumas ferramentas ou alguns princípios, conforme eu e o Wanderson escrevemos no capítulo da logística reversa, é necessário envolver o poder público, a sociedade e os empresários, considerando que o princípio básico que norteia a questão da logística reversa é a responsabilidade compartilhada e o princípio do poluidor-pagador. Então, nesse sentido, né, a dificuldade que se tem é de investimento em recurso financeiro, em equipamento, em uma série de coisas, e no trato com o resíduo. Lidar com o resíduo, mesmo de forma adequada, destinando os resíduos fora aqueles que são potencialmente recicláveis, você tem o orgânico, você tem uma série de outros, material tecnológico, você tem uma série de questões a serem resolvidas que envolvem inúmeros setores da sociedade, das indústrias, das empresas, do poder público. Então, assim, a logística reversa, ela pressupõe, por exemplo, né, a celebração de uma série de acordos setoriais, que já até temos eles celebrados, porém, temos ainda muita dificuldade
de que os acordos setoriais sejam efetivamente implementados. Então, uma das dificuldades é essa. Outra dificuldade é a integração, né, a gestão integrada de resíduo, incluindo catadores e catadoras de materiais recicláveis. Nós temos algumas dificuldades, considerando, inclusive, o processo de capacitação e qualificação dessas pessoas. Porque, como eu falei para vocês, a gente não pode tomar como referência que trabalhar com resíduos sólidos na parte do catador é só para ser um agente ambiental. Isso é um negócio. E se é negócio, envolve uma série de responsabilidades. Envolve a qualificação desses profissionais. Não se pode mais molhar o papelão, por exemplo, um exemplo bem doméstico, molhar o papelão para ele pesar. Eu preciso ter um papelão possível, um papel possível, para que ele seja colocado de novo no ciclo produtivo. Então, eu preciso equipar, instrumentalizar esses segmentos de profissionais para que eles também possam acompanhar de forma adequada, qualificada, esse processo. Então, é um outro segmento que tem problema. E o outro é o poder público, né? A gente não pode se furtar de... Nós não estamos falando de partidos ou de legião, nós estamos falando de gestão pública. E fazer gestão pública na área de resíduos sólidos implica em envolver orçamento, envolver compreensão desses processos pelo viés dos planos. Eu sei que a segunda pergunta não é sobre o plano que eu vou falar, mas há na política a discussão do plano nacional, planos estaduais e planos municipais, que precisam envolver a sociedade como um todo, os catadores como parte integrante desse processo, né? Os gestores públicos. Então, assim, a política acena para uma série de ações, aponta uma série de instrumentos, mas que efetivamente, no Brasil, dos 5.570 municípios, e com inúmeras singularidades, ainda é muito complexo de se efetivar. Eu acabei de participar de uma banca de mestrado da Universidade Federal do Amapá, que exatamente discutia-se o trato dos resíduos sólidos na região do norte do país, ou melhor, nos países amazônicos, que não pega só o Brasil. Então, a gente vê a dificuldade, onde toda a mobilidade das pessoas é aquática. Né? Como fazer todo esse processo, como inferir numa qualificação dessa população, né? Como trabalhar com a obsolescência programada, como trabalhar com consumo em excesso. Então, a gente tem uma série de elementos que precisam ser incorporados no cenário nacional, tanto da gestão pública como da população em geral, no sentido de compreender que a questão do lixo não termina quando eu boto o saquinho lá na minha porta. Pelo contrário, ali começa o problema. E começa o problema para o planeta. Só que as pessoas nem conhecem a política nacional de resíduos sólidos, como a gente vê. Então, isso tudo evidencia uma série de problemas. Então, a política, ela, infelizmente, no momento atual, ela é totalmente desconsiderada. Né? A agenda pública ambiental vem sofrendo uma série de abalos, de perdas, de descrença, e a política nacional, que é uma política recente, né, de 10 anos, ela passou por um momento de auge, de grande investimento, mas no momento ela tem muitas dificuldades no sentido do trato da sua implementação. Não sei se os colegas querem complementar. Eu vi que tem uma pessoa com a mãozinha em pé, que é a Zilda Veloso, mas eu não sei se os colegas querem complementar, falando inclusive dos planos dos resíduos sólidos. Professora Valéria, Sim. é um prazer estar participando com todos os autores e com quem está nos acompanhando. Sou o Anderson Jardim, sou coautor de um dos textos com a professora Valéria, que defendi, trabalhei e discuti na minha tese de doutorado sobre a sua orientação. Complementando a sua fala, professora,
a gente tem que fazer uma pequena diferenciação, porque a política nacional ela é criada em 2010, a gente tem 10 anos, mas de 2019 para cá, o cenário que não era dos melhores, ele teve um processo de radicalização, como a Adriana ressaltou na introdução, né, pelo conjunto de retirada de direito da classe trabalhadora. E isso abarca todos os segmentos sociais. Imagine os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que é o elo mais frágil desse setor produtivo. Então, dito isso, né, posso apontar, complementando a sua fala, né, um conjunto de obstáculos, limites e fragilidades que a gente tem encontrado para a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma delas a gente discutiu, né, na tese, e o professor Elmo também destaca, né, é o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Né? Ele ainda não foi publicado. Né? Então, isso porque a gente tem uma hierarquia constitucional. A responsabilidade na gestão do resíduo ela é do município, mas hierarquicamente tem né, o Estado e a Federação. Quando o Estado, né, a Federação, ela não cumpre e ela não dá o direcionamento correto, embora exista a lei, né, vira letra mão. Há uma execução e um direcionamento. Se a federação não cumpre, o Estado não cumpre e os municípios não cumprem. Né? Muitos deles pela ausência de próprio recurso, e isso é uma outra discussão complexa, porque alguns municípios não têm recurso, porque a gestão de resíduo é uma política pública cara. Né? Ela não é uma gestão de pouco custo. Né? Uma segunda questão, né, que eu acho extremamente importante é a cultura política da gestão pública, né, que é uma gestão feita de cima para baixo. Então, se fala em gestão compartilhada, mas, na prática, os catadores são incluídos de forma precária. Né? Isso é um outro complicador, para além das dificuldades internas de qualificação, formação dos próprios catadores, como eu falei, o elo mais frágil, né, dessa cadeia produtiva. Em relação aos acordos setoriais e a logística reversa, né, também tem uma questão do empresariado que trata da questão da coleta utilizarem a estrutura apresentada pela prefeitura e não fornecerem a contrapartida que é determinada pela própria lei. Então, são alguns pontos que eu acho que são relevantes para a gente estar amadurecendo e contribuindo para a melhoria do cenário socioambiental, em particular de gestão de resíduo. Ok, Wanderson, tem o Di Martini e o Bira, que também são autores, que eu acho que vale a pena ouvi-los. Não sei quem começa, aí Bira... Eu dou a palavra para o Bira primeiro falar, depois eu faço. Beleza. Não, era só para reforçar essa colocação que o Wanderson fez, né? Com relação... É a própria mentalidade ainda, né? De como se vê a questão... Eu vou pegar só um pouquinho a questão do catador, né? A mentalidade que se tem, né? É de que ele não é remunerado por aquilo que ele faz, né? A questão da sustentabilidade das suas organizações ainda está muito longe de acontecer, porque, em muitas situações, eles não são vistos como profissionais que estão prestando um serviço e que devem ser remunerados por isso. Né? Normalmente, o que acaba acontecendo é que ainda se tem essa mentalidade de que doando o material, fazendo a doação do material, já se está pagando a ele para isso. Né? Então, é um pouco com relação que isso é uma das coisas que precisa mudar, né? Precisa alterar, né? Para que as organizações consigam se sustentar, as organizações possam evoluir, né? É mais com relação a esse aspecto. E com relação à logística reversa, que as organizações...
Gente, por Oi, favor, estão me fecha o ouvindo? microfone. Vai, Bira. Com relação à logística reversa que as organizações, principalmente os órgãos que representam as indústrias, ainda têm muita dificuldade de se relacionar com os catadores, né? E é fundamental que haja compartilhe esse tipo de atividade, né? Até para a própria evolução, uma vez que o catador ele é responsável por boa parte desse retorno, né? Dentro da cadeia de reciclagem, eles têm um papel extremamente importante do ponto de vista de retorno desses resíduos às indústrias, né? Mais também, né, com relação a esse aspecto, precisa mudar essa mentalidade. Basicamente era isso. Ok, Bira. O De que eu queria Martini. complementar, o que o pessoal falou antes, é que eu e o Elmo, né, no nosso capítulo, a gente ficou interessado em tentar investigar qual é a causa ou quais são as causas que estavam provocando esses insucessos. E aí, a própria lei 2.305, né, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela possui 15 objetivos. Né? E quando a gente tem os objetivos, como tem na Lei 6938, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, tem lá seus 7 objetivos, tem 15 objetivos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quando você tem os objetivos, a gente vai avaliar se a política foi implementada, avaliando se os objetivos foram implementados, se os resultados esperados dos objetivos foram implementados. E quando a gente foi destrinchar esses 15 objetivos, a gente percebeu que eles estavam meio que num conjunto aleatório, eles não estavam separados, agrupados de uma perspectiva de um planejamento organizacional. Né? E aí isso é importante, você destrinchar e separar os objetivos, conforme recomenda um planejamento organizacional, em objetivos estratégicos, objetivos táticos e objetivos operacionais. Né? Os objetivos estratégicos são os objetivos de longo prazo, a visão de quem está lá em cima na hierarquia, do poder executivo. Os objetivos táticos são os objetivos, no caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, objetivos que têm que ser definidos pelos ministérios, que estão compartilhando ali a coordenação com o Ministério do Meio Ambiente. E, por fim, os objetivos operacionais são aqueles que são tocados pelos municípios, pelos estados, pelas empresas contratadas. E o que a gente percebeu, ao invés de deixar da forma aleatória, como está hoje na política, e separando em objetivos estratégicos, táticos e operacionais, é que só os objetivos operacionais é que andaram. Os objetivos estratégicos e táticos ficaram parados no tempo. Então, foi o contrário. Ao invés de ser de cima para baixo, embaixo é que andou alguma coisa, mas andou sem a orientação de quem está em cima, sem o comandante do navio falando, é por ali que a gente tem que ir. Então, isso ajuda a entender por que, às vezes, algumas coisas andaram, mas andaram por esforço individual de algumas partes interessadas, alguns stakeholders que estão lá na base da pirâmide. E é essa que é uma das nossas conclusões do capítulo que a gente escreveu. E sinaliza que uma forma de tentar fazer com que isso ande seria começar a trabalhar em cima desses objetivos estratégicos e táticos. Era mais isso que eu queria contribuir no que os nossos colegas falaram antes. Ok, Elmo, quer falar alguma coisa, Elmo? Sim, eu vou falar muito rápido, né, que eu estou aqui um pouco sacrificado com o pós-operatório. Em recuperação. Mas eu acho que vocês já abordaram muito bem. Eu queria parabenizar principalmente a professora Valéria, que nos fez esse convite, que foi a primeira idealizadora desse projeto do livro, que fizemos em tempo recorde, né? Foi rápido.
E o De Martini já colocou muito bem, resumidamente, o que a gente abordou nesse artigo. Claro que a gente vai detalhar no capítulo cada um desses insucessos, né, que a gente apontou, não tratamos de todos, porque faltam dados também, que é outro problema. O sistema de dados no Brasil é muito falho para poder se definir indicadores para fazer, né, todo o planejamento, né, e as políticas públicas, para dar base para os municípios também e para os, né, os decisores, né, tomarem as devidas decisões. Então, essa questão de trabalhar na ponta, né, dos objetivos, na questão operacional, é uma característica muito comum no Brasil, eu acho, em outros setores, né? A gente não consegue se articular e ter uma boa condução a nível nacional devido à questão do tamanho do país, das diferenças entre as regiões, dentro das regiões, a diferença social absurda. E a questão política centralizada, e principalmente nesse governo atual, né, extremamente autoritário, isso coloca muitas dificuldades também. Os municípios são totalmente dependentes do ponto de vista de recursos da União ou dos estados. Então, isso é usado sempre como uma ferramenta política para definir quem vai ter ou não acesso aos recursos que são disponíveis. A pandemia está mostrando isso, né? Também nessa questão que o Estado nacional, né, a federação, ela não tem uma condução, ou pelo menos não teve até agora, uma condução desse processo, deixando à mercê das decisões dos estados e dos municípios. E claro que isso tem consequências. Em situação de emergência como uma pandemia, isso até se explica um pouco, mas no caso da Política Nacional de Resíduos já vem sendo discutido há mais de 20 anos, né? 10 anos da política, então teve tempo suficiente para se planejar todo esse processo a nível, né, mais alto, para poder depois fazendo essa articulação entre os estados e municípios, entre os atores também. Então, a gente vê os catadores correndo por sua própria conta, com as ONGs, a gente das universidades também, quando pode, colaborando, e a logística reversa também depende muito da boa vontade, muitas vezes, do setor empresarial, e precisa de investimento. E a questão do investimento, alguém colocou aí no chat uma pergunta sobre os prazos que foram definidos, né? Isso já é outra questão, né? Eles definem prazos e metas que são inalcançáveis. Por exemplo, uma das metas do novo Plano Nacional de Saneamento, que é de 2020, que caberia aos municípios a cobrança da taxa ou tarifa da prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A gente sabe que um dos grandes gargalos, talvez um dos principais, é a falta de recursos do município para fazer uma boa gestão. E não estou falando aqui só de aterro, de coleta seletiva, mas de todo o processo de manejo, que vai desde da varrição de rua, da coleta, do armazenamento, do transporte, da destinação adequada. Então, isso é um custo alto, muitas vezes os municípios não têm uma receita própria, e então desvia de outros setores, então a gente sempre tem uma deficiência. E fica sempre com o pires na mão, dependendo dos governos estaduais e federais, para esse recurso poder atender esses objetivos da política nacional. Então, nesse momento, eu não tenho nenhum otimismo que essa política vá avançar muito. A gente vê a Política Nacional de Recursos Hídricos, tanto problema que está acontecendo, e o Planares, esse último que foi colocado em audiência pública, ele tem um viés extremamente voltado para a iniciativa privada. Então, por exemplo, essa questão dos serviços prestados pelos municípios abre uma porta enorme para que ele seja praticamente todo terceirizado, todo passado para a iniciativa privada, e, por isso, a cobrança de tarifas e taxas para cada pessoa, para cada casa, cada domicílio, de acordo com os critérios que eles definem lá no novo Marco do Saneamento. E o prazo que eles deram para os municípios fazer essa cobrança era até 15 de julho de 2021, ou seja, esse prazo já passou. Então, esses prazos a gente sabe que nunca são cumpridos e, enfim, são metas que não são atingíveis. É isso que eu queria dizer e parabenizar a todos aí, a todas,
por esse trabalho que eu acho que vai ser um bom ponto de partida para estar discutindo e pensando esse futuro, né, que nos espera. Obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que você já respondeu até a pergunta, essa terceira pergunta do prazo, que eu acho que eu me sinto contemplada pelo que você falou, não tenho nada que complementar nesse sentido. Tem duas pessoas com a mão em pé, a Zilda, que já está há um bom tempo, e o Tomás. Então, eu passarei para a Zilda fazer a fala dela, a pergunta, não sei, e depois a gente passa para o outro, mas eu acho que com relação a prazo, se depois alguém quiser falar em relação a 14.026 e o decreto que regulamenta a parte de operacionalização, fiquem à vontade. Professora Valéria, me escuta bem? Sim. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar e, antes de mais nada, meus parabéns. Fiquei muito curiosa para ler o livro, agora vou ter que ler de qualquer jeito, né? Sim. Parabéns também aos coautores. Eu, apesar de ter me afastado um pouquinho desse tema, eu fiquei no Ministério, eu queria me apresentar, eu sou analista ambiental do IBAMA, mas eu trabalhei exatamente na coordenação da política de resíduos sólidos até março de 2019, no Ministério do Meio Ambiente. E saí quando houve a mudança de governo, né? Então, eu passei por todas essas dificuldades, fui para o Ministério do Meio Ambiente em 2008, que desembocaram em vitórias e derrotas, vamos chamar assim. Eu iria um pouquinho adiante, eu só queria colocar algumas coisas, talvez, aqui que não foram colocadas, que eu acho que são importantes, talvez para a gente refletir um pouquinho. A gente teve uma lei muito esperada, né? A senhora mesmo já falou isso, muito, muito, muito esperada, mas que ela veio sozinha, o que seja. Tive uma lei que vai mudar a sociedade, que vai colocar os resíduos sólidos num patamar de recurso econômico, de voltado para a reciclagem, mudando aí a figura dos catadores na sociedade, né? Eles não vão ser mais, eles vão ser trabalhadores remunerados pelo setor empresarial e pelas prefeituras, mas eu não modifiquei as leis de trabalho, eu não modifiquei as leis do consumidor, não modifiquei o sistema tributário brasileiro, não modifiquei nenhuma outra lei. Então, é como se eu tivesse criado uma ilha, e aqui está tudo bem, mas fora dela não tenho nada. Eu vou contar só um episódio. Eu e a minha coordenadora geral estivemos no antigo Ministério da Fazenda, para falar sobre isenção de imposto para logística reversa. O que significa isso? A logística reversa estava sendo cobrada quando trazia os resíduos dos estados. Eu digo, olha, não tem sentido. O produto já paga quando vai. Não tem sentido o resíduo pagar quando volta. Aí o colega do Ministério da Fazenda vira para mim e diz assim, a senhora é de que setor? Está defendendo que empresas? Eu digo, meu colega, eu sou servidora pública federal, eu não estou defendendo ninguém, eu estou defendendo nós, o nosso bolso, porque esse dinheiro que está sendo cobrado vai sair do nosso bolso, e compramos dos eletrônicos aí que estão sendo recolhidos. Aí ele me olhou, meio sem graça, vou lhe levar para conversar com o meu coordenador. Eu digo, pois não. Então, assim, é preciso fazer uma estratégia de convencimento a toda a sociedade para a gente poder passar a política e fazer todos entenderem que a mudança é global. Muito difícil de fazer isso. O Plano Nacional. Realmente, o Plano Nacional foi feito no prazo, lá atrás. Ele ficou pronto em dezembro de 2012. E aí ele tinha outras etapas. Isso o texto inicial dele. Ele tinha que passar por audiência pública, consulta pública e ser apreciado por 5 conselhos federais. Ele ficou empacado dentro do próprio governo. Ele tinha que passar
dentro do Conselho de Política Agrícola, que não se reunia há mais de 10 anos. Aí nós fomos pessoalmente no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura nos respondeu: não tenho vontade de mudar, de convocar o Conselho. Mudem a lei. E isso que já tinha tido um colega que trabalhou conosco na elaboração do Decreto 7.404. Não falou nada sobre isso. Bom, então, assim, as dificuldades foram todas, o tempo todo, até que, lá pelas tantas, um pouquinho antes do novo governo assumir e tudo ser modificado, a CGU estava obrigando o Ministério da Agricultura porque era uma meta nossa do Ministério do Meio Ambiente, obrigando o Ministério da Agricultura a se posicionar frente ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já estava defasado. Isso nós já estávamos em 2018 e o plano já estava pronto desde início de 2014. Então, foram todas as dificuldades possíveis. E um outro ponto, que também é muito importante, que eu trabalho na área ambiental há mais de 30 anos, mas, infelizmente, a política foi dada a coordenação a um ministério muito importante, que é o Ministério do Meio Ambiente, mas com um orçamento muito baixo e com um poder de articulação frente a ministérios que têm um orçamento mais robusto, como o Ministério da Saúde, o antigo Ministério das Cidades, né? Hoje tem outro Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, que tem um orçamento muito maior. E nós sentávamos numa mesa para coordenar uma elaboração de um plano setorial com colegas dessas outras áreas, só faltavam rir da gente quando a gente dizia: nós temos que fazer um plano e separar tantos recursos para poder fazer essa parte da política nacional. Você está brincando comigo, esse recurso está separado para fazer o que interessa a nós, não interessa a política de resíduos sólidos. Então, assim, as dificuldades foram todas, sabe, Zilda? Eu compreendo perfeitamente. Desculpa te cortar, mas só para complementar a fala, a gente compreende efetivamente. Eu também fui servidora pública, sou aposentada de uma outra área, mas do Serviço Público Federal, compreendo essas dinâmicas. E, assim, as nossas análises, elas tentam, lógico que a gente não dá conta de tudo, porque são ações que são transversais, outras que estão inseridas no meandro das relações interministeriais. A gente sabe muito bem como é que funciona isso. Mas eu acho assim que o teu relato, ele contribui para algumas reflexões que a gente vai trazer no livro, como ponto de partida, como uma imersão para determinados pesquisadores até entender essa lógica, né? E as dinâmicas, infelizmente, elas não acontecem na mesma proporção e velocidade que se deseja. Então, mesmo você falou que o plano 2012 estava pronto, mas por toda a burocracia ou dinâmica dos processos acabam se emperrando. Então, eu acho assim que é importante o que você traz, contribui para ampliar, inclusive, o olhar a respeito do que a gente escreveu no livro. O link está aí do livro, eu acho que se você ler, você vai entender algumas articulações que a gente buscou fazer do ponto de vista acadêmico, né? Porque, na verdade, o livro responde a uma demanda acadêmica, e aí a gente tem coisas que a gente não pode fugir desse processo, mas eu acho que você complementa bem algumas análises que a gente tenta fazer o exercício aqui. Um último comentário que... Aí você vai me dizer assim: Zilda, você acha, então, que nada foi positivo? Não, tem uma coisa que funcionou muito bem e que eu acho que, infelizmente, houve uma mudança com o decreto 9.759, que acabou com os conselhos
Sim. que era o CISC, que era o Conselho Interministerial de Integração dos Catadores. Ele era coordenado pela Presidência da República, e lá eu participei de algumas reuniões e de subgrupos. Eu também, do Comitê Interministerial, participei muito. Pois é, mas lá era mais ou menos assim: nós vamos fazer isso porque os catadores precisam se organizar socialmente de tal forma, nós vamos fazer aquilo. Então, assim, eu acho que o que faltou, principalmente na política, foi um pulso, uma área que de pulso mais firme ou de um poder de decisão mais efetivo pudesse realmente ser o núcleo coordenador da política. Pode ser. Mas eu acho que essa nossa conversa, a gente vai ficar aqui, porque tem muitos meandros. Mas eu acho que também, eu acho que isso é um dado, né? O Comitê Interministerial era muito importante, mas a gente tem uma realidade agora que nem os conselhos paritários efetivos funcionam, que dirá um Comitê Interministerial que foi por decreto. Então, realmente, essa nova realidade impactou muito na logística reversa e nos acordos setoriais. Com certeza. Mas eu te agradeço aí pela tua fala, complementa muito as nossas reflexões. Eu vou passar para o Tomás, que ele está com a mãozinha também. Claro. E eu tempo. Obrigado pela palavra. Eu que agradeço, um abraço. Olha, pega o link do livro e depois a gente pode combinar até um livro impresso. Tá ótimo. Obrigado. Nada, Valéria. eu que agradeço. Tomás. Valéria, boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Luiz Tomás. Eu quero primeiro agradecer ao Sebastião, que foi ele que me colocou em contato com vocês. É um grande prazer estar falando com vocês. E na realidade, eu quero sim ler esse livro, e eu acredito que, em partes, eu não vou começar a falar, porque senão tem gente que vai chorar, tem gente que vai ser solidário, porque eu estou com 60 anos, então eu vou dizer para vocês que eu vim da indústria do eletroeletrônico, tem gente que me ama e tem gente que acha que eu sou inimigo hoje do eletroeletrônico, porque eu participei dos GTs, eu tive uma pontinha sentado nas mesas, junto à Fiesp, criticando, então hoje eu sou assim, não é um inimigo, mas hoje eu sei o porquê algumas coisas, as contas não fecham. Quero conversar com você, Valéria. Então, só queria dizer uma coisa para vocês, que não sei se está no livro de vocês, só para vocês terem uma ideia. Há muitos anos, existe uma empresa referência, que começou com uma pessoa chamada João Redondo, que foi a Itautec. Eu tive o prazer de conhecer eles foram uma das primeiras empresas a fazer o projeto reverso do eletrônico. Só para vocês terem uma ideia, só uma pontinha, porque eu participei disso, e uma outra pessoa que foi um catador, e que essa pessoa foi muito humilhada, e eu participei da história com ele, porque eu trabalhei com ele chamava Jair, de uma empresa chamada Planac. Ele era um catador, ele era a pessoa que dava oportunidade de emprego para as pessoas desmontarem equipamentos, quer dizer, então são pessoas que eu quero colocar acesso de vocês, para vocês conhecerem também, que vocês sabem a história lá atrás dos catadores, de pessoas que tentaram fazer pelo eletroeletrônico, foram humilhadas ao ponto deles chegarem e falar assim, desisto. Aí começaram a vir alguns outros navegadores, e que eu digo hoje que muita gente, os catadores estão na situação, porque eu estive também, fui do Conselho Participativo, fui de conselhos populares, estive dentro da máquina, mas não quis fazer parte de nenhum partido. Por quê? Porque hoje eu vejo, se hoje os catadores estão nessa situação, é porque foi cômodo para algumas pessoas, como eu já falei com o Sebastião, para cômodo até de algumas cooperativas, que muita gente está rica hoje no eletroeletrônico porque utilizam os catadores. Porque se alguém falar para mim que a indústria do eletroeletrônico está ruim, não está. Porque tem muita gente rica em cima dos catadores. E eu já fui, e eu posso dizer, eu não sou aquela pessoa que fiquei na minha zona de conforto. Porque eu fui, eu conheço os lixões,
o bispo me conhece, então eu só quero dizer para vocês outra coisa. Existe um projeto referência na área do eletroeletrônico e que ela foi abafada por uma universidade, que ela colocava os catadores para sentar numa mesa para ensinar. Aí um reitor de uma universidade se achou no direito de encostar esse projeto. Eu só posso te dizer, esse projeto ganhou 2 prêmios Mário Covas. Então, Valéria, eu quero te levar para a gente conversar, porque eu quero parabenizar vocês. Eu quero dizer para vocês assim, eu tenho muita história e não é história assim de falácia. E só para terminar, para falar para todos vocês, que é uma honra estar para vocês, mas como eu falei para o Sebastião e o Bispo, nós temos uma coisa, gente, muito mais importante e que eu gostaria que vocês me ajudassem a mostrar, e quem está aqui do governo sabe o que eu estou falando, tá? Agora, não está mais tempo da gente só ficar discutindo. Nós recebemos um recado, como foi da Covid, mundial, gente. O planeta já passou do tempo. Então, para as pessoas que assistiram essa reportagem, eu estou colocando, para vocês terem uma ideia, eu fui bloqueado pelo governo, porque eu entrei, porque tem um monte de gente fazendo campanha política. Quem está usando esse espaço, mas é importante vocês saberem, o Facebook me bloqueou. Eu entrei com processo. Por quê? O pessoal está fazendo aí campanha política e eu coloquei, gente, em vez de vocês ficarem fazendo coisas políticas, dá uma olhada. São cientistas, como falaram do Covid, nós estamos com um problema seríssimo. Olha o que aconteceu lá no Haiti, olha o que está acontecendo, é sério. Então, nós estamos falando de cidades sustentáveis. Então, agora, é tempo de pegarem hoje os catadores de todo mundo e falar: o planeta está passando por dificuldade, nós não temos mais tempo de ficar em cima de uma prancheta, nós temos que acabar, porque assim, vai ter uma live essa semana. E eu já falei, se eu entrar nessa live desse vereador, eu falar assim, como vocês querem falar de cidades sustentáveis se nós temos mais de 2.800 lixões? Então, desculpem estar falando isso para vocês, mas vocês que estão todos aqui são pessoas que são formadores de opinião, tá? Me desculpem estar usando esse espaço, mas a nossa situação é grave. Eu estou falando com os Estados Unidos, eu estou falando com pesquisadores, e a nossa situação é grave. Nós precisamos pegar as cooperativas, as pessoas. Eu já tentei falar com o pessoal da Fiesp, eles estão me evitando. Eu falei, gente, os catadores são os nossos melhores aliados, então agora não é mais brincadeira. Nós temos, tanto que os pesquisadores estão dizendo, se nós começarmos agora, nem em 30 anos nós vamos conseguir. Então eu falo assim, gente, nós já escrevemos, nós temos muita gente aí. Ou a gente faz alguma coisa, a gente não vai deixar nada para os nossos filhos. Nada. Então, Valéria, eu conheço o seu trabalho, eu quero parabenizar vocês, todo mundo que escreveu esse livro. Tá bom? Muito obrigada, Tomás. A gente vai ter oportunidade de trocar mais ideias, com certeza. Eu tenho uma honra de conhecer vocês, das pessoas que estão aqui, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês, como a gente foi avisado do Covid, gente, é sério. A gente tem que unir todo mundo. Tá certo? Uma coisa é os catadores, mas é o seguinte, ou esses lixões acaba ou acaba. Não tem mais brincadeira. É verdade. Muito obrigado pelo seu alerta, Tomás. Não tem. Verdade. Não tem. Então... Obrigado. O professor Raciel também está aqui. É uma honra a gente ver o professor Raciel, que fala do México. Buenas tardes, buenas noites, muitas gracias, Raciel, por a sua presença aqui em nossa live. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Voy a tratar de hablar un poco lento. Perdón que no hablo el portugués. No hay problema. Agradezco, le digo, la invitación a esta presentación. Me parece bastante interesante. Siempre trabajar con los catadores en Latinoamérica, también les llamamos recolectores. Cuando hablamos de una población muy vulnerable, son los que más resienten en el aspecto económico todo lo que implica.
vale la pena trabajar desde el punto de vista filosófico, económico, lo social, pero también lo político, porque es ahí donde se toman las grandes decisiones. Trabajar más político. Yo recuerdo que en Perú también ya tienen su ley de recolectores, lo cual es fabuloso porque se logra dignificar el trabajo de estas personas que pocos los ven en las calles. Son personas invisibles para muchos y en ese sentido vale la pena recuperar estos aspectos. La verdad es que en Latinoamérica compartimos muchas de esas situaciones, son muy similares. En México todavía no logramos dignificar a esta figura pública tan importante para todos nosotros, pero bueno, son cuestiones más bien creo políticas, desafortunadamente. Espero que en este tiempo de la pandemia, porque todavía no termina, pues no se vean tan afectados, porque finalmente ellos son, repito, un grupo muy vulnerable. Y pues enhorabuena, doctora Valeria, Fabio y los demás colegas que participaron en nuestra obra. Parabéns. Muchas Muchas gracias. É um prazer ter você aqui conosco. Graças mil. Abraço. Igualmente. Gracias, igual. Gente, eu acho que a gente não tem mais perguntas. A gente tinha uma com relação à logística reversa de eletroeletrônicos, que a gente vai tratar no capítulo, mas não em especial do eletroeletrônico. A gente vai falar de um modo geral, analisando os acordos setoriais e os encaminhamentos que vêm sendo feitos na direção desses acordos. Então, na verdade, o livro não tem assim, um capítulo dedicado exclusivamente, mas ele é tocado, ele é mencionado, tem uma análise a partir do capítulo da logística reversa. Eu acredito que não tenham mais perguntas. Os colegas que quiseram se posicionar, se posicionaram. A gente deixa aí, reforça o link, né, do e-book que está hospedado na editora. Depois a gente vai soltar um outro link, quem quiser baixar pelo Google Play, e os livros impressos, a gente vai, aos poucos, fazer uma entrega, considerando a questão da pandemia, considerando uma série do momento difícil que a gente tem para distribuição, mas faremos algumas entregas nas universidades, nos grupos de pesquisa. No mais, eu acho que a gente já vai encerrando aqui a nossa live, agradecendo muitíssimo. Eu fiquei muitíssimo feliz, primeiro pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que me é caro, me é raro, que é a minha paixão. Eu tenho muita paixão por esse tema, pelo trabalho com os catadores. Então, para além da ideia de ter um livro, né, apoiado pela FAPERJ, ter um encontro de textos de colegas queridos, pesquisadores da área, também eu estou muito feliz por ver aqui que passaram mais de 70 pessoas aqui nessa live hoje, né, estudiosos, interessados, parentes, enfim, ex-alunos, né, doutores. Estou vendo um monte de ex-orientando aí os doutores, estão todos aí olhando, os colegas das outras universidades. Então, isso para a gente é uma grande satisfação, né? Colegas de Jardim Gramacho, catadores, enfim, todas as pessoas estão aqui, parceiros de trabalho lá atrás, quando eu comecei no lixão de Gramacho, no século passado, gente. Então, eu fico assim, muitíssimo feliz da possibilidade de estar não só expondo aqui, né, resultados das nossas pesquisas, mas também vendo quanto que é importante, né, para uma rede de amigos ouvir o que a gente tem a dizer, estar interessado em compartilhar, disseminar esse conhecimento que a gente vem produzindo com tanta dificuldade em momentos de pandemia. A gente não pode esquecer que a gente está num momento bastante difícil, né, e que esse livro foi submetido ao edital da FAPERJ no momento de pandemia, onde não foi possível nos juntarmos fisicamente, mas virtualmente, né? Foi uma luta, foi uma submissão concorrendo com outros e a gente conseguiu ser contemplado. Então, assim, quero deixar aqui registrado esse apoio da FAPERJ, porque a gente vem sofrendo um ataque à ciência, à pesquisa
à educação. Então, é um momento de qualquer apoio que venha de uma agência de fomento na direção de amparo à pesquisa, à educação e à ciência, a gente precisa valorizar, considerando que a pauta pública vem somente atacando efetivamente a ciência, a pesquisa, a educação, além da área ambiental, que é sobre qual a temática do livro se debruça. Então, nesse sentido, eu quero deixar isso registrado aqui, o quanto foi importante a gente vencer esse edital, a gente ser contemplado, né? E o quanto está sendo maravilhoso eu contar com vocês aqui, né? Meus companheiros do livro e vocês, companheiros aí, pesquisadores, estudiosos, né, interessados na temática, embora não sejam estudiosos no assunto, mas é a partir dessas referências, dessas redes, que a gente consegue disseminar esse conhecimento a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, quero agradecer muitíssimo a vocês. Não sei se meus colegas querem falar alguma coisa antes da gente encerrar essa live. Quero dizer para vocês que a pandemia não acabou, se cuidem, né? A vacina é importante. Enfim, a gente precisa se unir sempre na direção da garantia, da resistência a essas situações difíceis. Fala, Fábio. Valéria e demais colegas. Então, primeiro agradecer a você, minha tutora de pós-doutorado, né? Minha amiga pessoal, né? Foi muito bom, foi muito difícil participar desse livro, no sentido, como você falou aí, eu não vou me alongar, mas enfim, da pandemia, das distâncias, mas foi muito prazeroso ver que o resultado final saiu. Nós temos um artigo juntos, você e eu tenho um artigo junto com a minha eterna professora, que fui aluno dela quando eu era adolescente, né? Régia Lúcia Lopes, professora do IFRN aqui de Natal, eu estou em Natal. Vocês viram que eu estou tomando uma caipirinha aqui, porque se nós estivéssemos no presencial, estaremos aí contemplando, enfim, estou aqui com amigos, aqui, pouquíssima gente, tá? E estamos juntos, você deve conhecer essa pessoa, né, Valéria? O Alexandre, amigo Sim. meu, mandou um beijo para você. Obrigado, Alexandre. Para finalizar mesmo, dizer que, assim, as falas foram muito interessantes, tá? E é isso, a última fala da colega lá de Brasília, né, no sentido de que falta muito para a gente ter uma mínima política nacional de resíduos sólidos que seja efetiva em municípios. Porque se a gente fala de municípios grandes, né, Rio de Janeiro, Natal, São Paulo, imagina municípios pequenos, né, que são outros problemas, né? E esse é o nosso objetivo aqui, a gente tentar fazer um mapeamento, um monitoramento de o que nós temos, né? E tratar a questão da gestão dos resíduos sólidos de maneira diferenciada em relação aos municípios. Então, uma vez mais, agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente, dizer que estamos disponibilizando, como a Valéria colocou, o livro, o e-book e o livro impresso, né, nas plataformas, e enfim. E obrigado a todos e todas. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Gostaria de agradecer o convite, professora Valéria, dizer que está sendo muito importante para mim, fazer uma retificação, que eu falei do texto do professor Elmo, né, mas é muito substancial e importante, que eu tive o prazer de ler, aliás, já li todo o livro está realmente com um nível acadêmico muito bom. Dizer que essa batalha por uma sociedade melhor, né, é uma meta de todos nós, sobretudo no momento de adversidade e de retirada da classe trabalhadora. Muito obrigado. Alô, posso falar? Pode. Então, mais uma vez agradecer a todos e vocês, né? Foi um grande prazer participar desse livro, contribuir um pouco que eu podia nesse momento. E o companheiro aí, o Demartini, né, tem sido também um grande parceiro, o professor Birajara. Os outros eu não conhecia, mas tive o prazer de conhecer. E também agradecer
contribuição de todos. Eu acho que esse livro vai trazer discussões. Ele, claro, não vai abordar, como a Valéria bem colocou, todos os problemas que seria impossível, né? E principalmente em 10 anos de política. Eu acho que essa fala né, e maior nesse sentido de dar apoio aos catadores, né? Eu lembro que o próprio Senai, que parece que foi extinto, né? Nesse novo, já anteriormente no governo Temer já vinha nessa área já perdendo, e depois tem essa questão que o Anderson colocou dos trabalhadores também, né? Dessa precarização total. Imagina Sim. Os catadores lá na ponta, o que eles não estão sofrendo nessa situação de pandemia, né? Sofrendo todo tipo de dificuldade, né? E a gente tem que ter muita solidariedade nesse momento com essas pessoas, e contribuir realmente para que essa política seja efetivada. Eu acho muito difícil nesse governo, nada mais eu acho que vai acontecer, né? E nós vamos ficar aí correndo atrás dos prejuízos, depois nós vamos ter que reconstruir esse país, essa política, se Deus quiser. E claro que nesse contexto de mudança climática, que veio para valer, já está aí, as dificuldades serão muitas. Então, a gente que também teve que se afastar por conta da pandemia, isso traz também problemas. Muitas das pesquisas foram paralisadas, colegas que tiveram que se aposentar, outros que... Então, a gente vai sofrer muito também nesse retorno, né? Porque muita coisa foi perdida, mas, de repente, a gente teve tempo para refletir muita coisa e pensar muita coisa e ser mais solidário e empático àqueles que estão passando por muita dificuldade nesse momento. Então, eu acho que é em nome deles que a gente também deve dedicar esse Sim, livro, né? Não tenha dúvida. É verdade. É isso, obrigado. Nada, imagino. Tchau. Eu queria também, primeiro, agradecer a todos, né, pela participação, aos autores e ao pessoal que está assistindo também, pela participação, né? Gostei muito do debate, das ideias, né? Das colocações, né? Eu acho que o livro ele teve, como o Elmo colocou, né? Um tempo muito curto para se fazer esse livro, mas eu acredito que ele foi feito de uma forma muito honesta e muito sincera, né? As coisas que foram abordadas, houve um esforço muito grande de todos, o que eu agradeço, esse privilégio de poder ter participado, né? Com a Valéria, organizando, com o Elmo, com o Demartini, com o Fábio, o Régia, o Anderson, né? Com a Adriana, enfim, pessoas que eu passei a conhecer e admirar também. A Valéria é uma pessoa que ela começou a fala dizendo, né, nós nos conhecemos, na verdade, no Fórum Lixo e Cidadania, Valéria. Verdade. Só para lembrar, isso antes da política nacional. Muito antes. Ainda acho que talvez lá no CCBB. Nem o decreto da coleta seletiva solidária. Não tinha isso. Né? Verdade. E naquele momento houve uma identificação do ponto de vista assim das ideias, né? Isso. Lembro que foi um dia também que eu conheci o Tião, né? Ele estava... Foi exatamente, nós fomos juntos. Foi muito importante uma fala sua para ele, dizer, olha, Tião, nunca perca a sua identidade. É isso aí. Né? Então, foi um grande prazer poder participar dessa jornada, desse livro, né? E me colocar também à disposição de outras pessoas que, né, nós temos trabalhado bastante, não só a Valéria, né, mas Elmo, eu, né, a UERJ tem uma participação também grande nessa área de resíduos sólidos, né? E só isso, agradecer pela confiança que a Valéria teve, né? Me convidar para participar. A gente tem que confiar. Agradecer Quem tem amigo tem também tudo.
Já diz o Emicida, quem tem um amigo tem tudo. É isso. Boa noite, Gente. Eu queria só agradecer também a oportunidade, né? Faço minhas as palavras do professor Birajara. Foi um prazer muito grande trabalhar com vocês e me sinto lisonjeada de ter recebido o convite, né, pelo Fábio para participar dessa empreitada, né? Parabéns a todos. Eu milito também nessa área há algum tempo, mas o olhar, né, diferenciado, eu como engenheira, mas o olhar diferenciado de vocês, assistentes sociais, economistas, isso é que enriquece, né, essa temática. Com certeza. E, assim, aproveitando até para dizer que estou coordenadora de uma Câmara Técnica, de uma Câmara Temática de Resíduos no Rio Grande do Norte, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o nosso desafio está sendo retomar o Fórum Lixo e Cidadania na nossa cidade natal. Então, vou fazer até um convite a você para depois fazermos também algo nesse sentido para nessa retomada. Tá? Então, agradeço demais a oportunidade, me senti muito feliz em estar integrando esse grupo. E o livro já está aí, super, digamos assim, esperado pelos meus alunos, pelos meus amigos, pelos meus colegas. Que ótimo. Que bom, Foi muito bom participar hoje à tarde desse momento. Tá? Obrigada a todos. A gente que agradece. Imagina. Bom, gente, eu acho que a gente já vai agora realmente encerrando. Está com o microfone fechado, Fábio. Fábio está com o microfone fechado, Fábio. Estou dizendo, Régia é a minha eterna professora, né? Ela sabe disso. Muito bom trabalhar com a Régia e muito bom isso que ela falou é importante. Só um parênteses, né? A gente teve uma reunião, né, Régia, semana passada, e a gente está realmente reativando o Fórum Lixo e Cidadania, né? A Régia está à frente disso aqui no Rio Grande do Norte. E a gente quer a colaboração de vocês todos. Eu vi a Wagner, né? Colega Wagner, que ela me chamou de professor, não sei porquê, mas tudo bem. E a gente está fazendo isso aqui no Rio Grande do Norte e a gente vai depois procurar, inicialmente, a galera que esteve no livro com a gente, o Elmo, o Bira, o Wanderson, a própria Adriana, que abriu o livro para a gente, né, fez a apresentação, mas depois todos vocês, né, que estão aqui com a gente, querendo participar, né, do Fórum Lixo e Cidadania aqui no Rio Grande do Norte, sintam-se convidados, né, e nas redes a gente vai divulgar tudo e são sempre bem-vindas, ideias são sempre bem-vindas, né, para um tema tão caro para todos nós e tão urgente, né. É o que eu digo desde a minha graduação, né, que eu digo assim sempre, né, trabalhar com resíduos sólidos, questão de catadores, são temas urgentes, não pode esperar para mês que vem, ano que vem, espera terminar o ano, já estamos em agosto, não, é para ontem, sabe? É para ontem. Valéria, a minha marca sempre foi quando a criatura, né? Quando a criatura passa do Criador, eu me sinto muito feliz, sabe? É uma bênção, não me fale, não me diga, isso é maravilhoso. Por isso que eu publiquei aqui com o Wanderson. Meu ex-orientando. E comigo, Valéria, eu sou teu ex-orientando de pós-doutorado. É meu ex-tutelado. Obrigado. É muito bom tudo isso. Gente, maravilha, muito obrigada. A gente vai encerrando essa live, mas deixando aí realmente a referência do e-book, dizendo que a gente está aberto a trocas, quem sabe outros livros poderemos concorrer, submeter a novos editais, porque é tão importante a gente estar sempre submetendo às agências de fomento para dizer que a ciência e a pesquisa estão vivas. É preciso sobreviver e é preciso resistir. E a gente só demonstra o nosso potencial fazendo esse tipo de trabalho e outras pesquisas, enfim, que possam realmente dar conta aí de garantir, né, o potencial dos pesquisadores, da ciência e da educação como eixo fundamental para que a vida siga com referências, né, com respeito à ciência, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo nesse mundão pandêmico que a gente ainda está vivendo. Então, uma boa noite a todos, muitíssimo obrigada, fiquem bem, saúde, saúde, saúde. Uma boa noite e leiam, façam uma boa leitura e a gente está aberto
à discussão, né? A complementações, quem sabe não saia o volume 2 desse livro. Tá bom? Adriana, muito obrigado pela parceria, pelo compartilhamento aqui das apresentações. Cristiane, obrigado, meu grupo de pesquisa, as meninas que estavam por aqui, Bira, Elmo, Wanderson, Fábio, Régia, enfim, todos, Rodrigo de Martini, muitíssimo obrigada pela parceria nesse trabalho. Espero que a gente possa, em breve, começar a pensar em outros. Tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, uma boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.